É o Vida e Saúde no ar para você que quer ficar mais em forma, que quer ficar mais saudável, que quer ter melhor qualidade de vida. Esse é o seu programa que está só começando. Fica junto comigo que a gente vai aprender junto a viver melhor, a ter mais qualidade, a cozinhar melhor e a comer melhor também. No programa de hoje a gente continua falando sobre os cuidados com a pele, a gente vai falar de problemas como a alopecia areata, a gente vai falar sobre o vitiligo, uma doença também muito estigmatizada, e verrugas, um problema muito comum, mas que tem causa, que tem tratamento e que tem prevenção também. Temos ainda aqui no programa de hoje hambúrguer de castanha do Pará, uma delícia que o Felipe está preparando pra gente aqui, e ainda Vida e Saúde em Revista. É daqui a pouquinho no programa de hoje que está só começando e vamos trazer também numa entrevista especial para você como fortalecer o abdômen. A temida barriguinha pode ser considerada um item que vai sumir da sua vida. Logo mais, depois da entrevista que você vai acompanhar aqui no programa Vida e Saúde. Quero convidar você para curtir as nossas redes sociais, entra lá no Facebook, dá uma olhada no que a gente tem colocado lá de bom para você e deixa também a sua história. Como é que tem sido as mudanças aí? O que você aprendeu aqui no Vida e Saúde que fez diferença na sua vida, na vida dos seus filhos, do seu esposo? Você ganhou peso como queria? Você perdeu aqueles quilinhos que estavam atrapalhando a sua qualidade? Conta pra gente a sua história e a sua história também pode servir de motivação para outras pessoas. Agora nós temos o prazer de receber conosco a doutora Mariana Dimitrov, você que já está aqui com a gente. Oi, Teru. Bem-vinda mais uma vez, prazer enorme recebê-la. Obrigada, como sempre. Vamos sentar aqui. A doutora Mariana já contribuiu muito com a Vida e Saúde só essa semana, fora as outras vezes que ela já esteve conosco. Mas a gente já falou sobre estria, celulite, já falamos sobre sarna, falamos sobre hanseníase, problemas muito estigmatizados. Hoje a gente continua falando, por exemplo, a gente vai falar do vitiligo, que é uma doença muito estigmatizada, mas que precisa de ser compreendida. Com certeza. Vamos começar, na verdade, falando da alopecia areata, um nome chique para um problema muito comum. Vou deixar a especialista falar. Bom, a alopecia areata é um dos tipos de queda de cabelo. Existem dezenas de causas de queda de cabelo. Existem causas que acontecem, por exemplo, a que eu estou vivendo agora, período pós-parto é uma das causas. Deficiências de vitamina pode causar queda de cabelo, mudanças de alimentação. Quando eu deixar de comer carne, passei a me tornar vegetariana, eu tive um tempo de adaptação de queda de cabelo, mas nenhuma dessas são as causas para a alopecia areata. A alopecia areata, ela não tem ainda uma causa 100% definida, mas tem duas coisas que a gente percebe que tem bastante influência, que tem um fator emocional associado e também tem uma questão autoimune, e junto com a autoimunidade pode ter a questão da hereditariedade associada, né? É muito comum em época de estresse, por exemplo, a pessoa passou por um trauma e aí ela vai manifestar essa alopecia? Com certeza. Você com certeza conhece alguém assim. A característica desse tipo de queda de cabelo é assim, ela normalmente ela começa com falhas, mas falhas que elas podem ser tanto no couro cabeludo como na sobrancelha. Homens podem ter na barba, pelos do peito, pelos do braço, mas é uma área meio circunscrita. Você percebe um círculo que caiu todo o cabelo. Caiu todo o cabelo, tanto que um nome popular para isso era pelada, porque realmente a pele fica muito lisa. Essa é a característica, né, da areata. Então, quando a pessoa nota aquela falha, ela nota que não está crescendo, não existe nada que ela possa passar, nenhum tipo de remédio que ela possa... Existe. Ela precisa procurar o dermatologista, e nesse caso tem que ser dermatologista mesmo, ele vai avaliar, realmente confirmar. Existem alguns casos que podem se confundir. Não é só porque você tem uma queda circunscrita que aquilo O especialista tem que identificar o problema. Exato. Aí a gente tem que realmente fazer o diagnóstico confirmando que é alopecia areata. A gente tem algumas medicações, algumas soluções de passar mesmo, que ajudam a estimular
por exemplo, minoxidil, mas tudo isso é só o médico que pode te prescrever. Ou você pode fazer injeção de algumas substâncias sob a pele para tentar diminuir, porque o que acontece? Com o processo de autoimunidade, o que é na verdade autoimunidade? É uma inflamação contra o nosso próprio corpo. A inflamação muitas vezes é benéfica, porque a gente precisa para levar micro-organismos, a matar os micro-organismos, mas quando a gente mesmo, ataca, né, o próprio corpo, isso passa a ser danoso. Então, existem medicações que a gente pode injetar para diminuir esse processo inflamatório e os casos mais graves é para trocar. Quando nem essa dose de anti-inflamatório injetável é útil, a gente pode trocar a espécie de resposta inflamatória. Tem uma medicação que se chama, por exemplo, difenciprona, que ajuda a trocar o tipo de resposta inflamatória e os pelos voltam a crescer. Mas é claro, tem que se fazer com algum especialista e começar o quanto antes você perceber e tratar melhor. E o tratamento psicoterápico também ajuda nesses casos? Com certeza. É mandatório que a gente oriente essa pessoa a procurar a psicoterapia, porque a pessoa, é muito comum que a pessoa fale assim, mas eu não estou estressada. Não estou passando por nada. Eu não estou passando por nada. O corpo, a gente precisa entender que o corpo tem vários sinais de aviso. Tem pessoas que conseguem mesmo ficar nervosa, mas tem gente que fica com gastrite. Tem gente que segura a onda mesmo e acha que administrou tudo, mas o corpo começa a dar sinais. O corpo começa a dar sinais. Olha, tem alguma coisa que não tá legal. Por favor, me socorre. É hora da gente entender, mais do que olhar o problema em si, a gente tem que olhar a alopecia areata como um aviso de que algo não vai bem. E ninguém aqui, gente, é super poderoso. Você pode ter conhecimento, você pode ter muita força de vontade, mas o ser humano precisa um do outro. E a gente, graças a Deus, Deus dotou tanta gente de capacidade, de estudos, a gente precisa utilizar essa rede. Não é vergonha nenhuma, imagina. Doutora, eu queria falar antes de chamar a matéria que a gente tem aqui, falar um pouquinho sobre o vitiligo. Vamos lá. Que também é um problema que não é tão comum, mas ele atrapalha a vida de quem sofre com ele. O que é o vitiligo? É uma das doenças mais estigmatizantes e vocês conseguiram agrupar direitinho. Também é uma doença que tem a ver com autoimunidade e hereditariedade. 30% das pessoas que têm vitiligo tem um fator genético associado, algum familiar próximo que também tenha. O que acontece com o vitiligo? Acontece a morte da célula que produz a cor da pele e do cabelo e do que for, que até falei agora, o nome dela é melanócito. Então essa célula acaba morrendo, um processo que se chama apoptose, que é a morte dessa célula, e ela passa a deixar de produzir a cor da pele. Às vezes a gente olha a pessoa com fica, por exemplo, as mãos, que é muito comum que haja nas mãos, ao redor dos orifícios, boca, face. E aí a gente vê a pessoa com umas manchas, a mão quase toda branca e umas manchas escuras. A gente tende a pensar que o problema está nas manchas escuras, mas não é. A parte escura é a cor natural da pele da pessoa e são as manchas claras, que nesse caso são chamadas acrômicas, perdeu completamente a cor. Que são o problema de verdade. O vitiligo não é só tratado pelo dermato, existe também uma junção de especialistas. Por exemplo, um reumato também pode ajudar ou não? Sim, uma coisa que você me fez lembrar de uma coisa importante, tanto as duas doenças que a gente falou, a alopecia areata e o vitiligo e outras doenças que são autoimunes, alertam para a coexistência de outras doenças autoimunes. Okay. Por exemplo, o vitiligo é muito comum que coexista com o lúpus. Então é importante que você encaminhe para o reumatologista para pesquisar se tem lúpus eritematoso sistêmico, talvez para o endócrino, porque é comum que haja problema autoimune da tireoide. Então é importante que você, dermatologista, a gente fala sempre isso, você recebe esse paciente, mas não é somente tratar a manchinha na pele, é fazer uma pesquisa para saber se ele tem outros problemas relacionados à autoimunidade e fazer o tratamento de todas elas. Bom, a gente vai fazer uma pausa aqui na nossa conversa, tá bem interessante, para conhecer a história de alguém que sofreu com esta queda de cabelo que a gente mencionou aqui no comecinho da nossa conversa, alopecia areata. Vamos ver e daqui a pouco a gente volta aqui na nossa conversa.
Essa é a Charline. Ela tem 27 anos e sempre foi uma pessoa ansiosa. Ao longo dos anos, esse problema contribuiu para o desenvolvimento da alopécia, que é causado por uma disfunção do sistema imunológico. Para você que não lembra, a doença é caracterizada por criar áreas limitadas de calvície no couro cabeludo e acomete cerca de 2% da nossa população. Por ter feito parte desse grupo, nossa equipe foi conversar com ela e conhecer um pouquinho da sua história. Mas, Char, como que você descobriu a doença? No final de 2014 e início de 2015, eu tive uma queda de cabelo muito forte. Na verdade, assim, eu já estava sofrendo com queda de cabelo, então às vezes eu via os fios, assim, muito fio na escova, no chão, do banheiro, do quarto. Sabia que não tinha uma coisa legal, mas que eu poderia correr atrás para resolver um tratamento, alguma vitamina que talvez estivesse faltando. Mas o meu grande susto foi quando, assim, em menos de 2 semanas, os tufos estavam muito grandes de cabelo caindo da raiz. Não era cabelo quebrado, era cabelo caindo mesmo, cabelo que não estava saudável. E um dia eu fui olhar no espelho, assim, com mais calma e vi um buraco, assim, aqui nessa parte lateral aqui do couro cabeludo, por dentro, né? Ainda tinha que cabelo que conseguia cobrir. Eu passei a mão assim e senti igual moleira de neném, que você sente aquele buraco assim. E aí, quando eu fui olhar no espelho, um círculo assim, careca, sem vida alguma ali. E eu tava noiva, né? Então aquilo foi assim pra mim, meu Deus, será que no casamento eu não vou conseguir fazer o penteado que eu quero, não vou... Já fiquei desesperada, assim, mas como não dá para confiar só na internet, aí fui procurar um médico, aí ele falou o que tinha acontecido, que a alopecia areata, ela mata ali uma região do tecido, né? Tem algumas pessoas que chegam até num grau de perder todos os pelos do corpo, cílios, sobrancelha, pelo do braço, da perna, não só do couro cabeludo. No meu caso foi no couro cabeludo. E eu fiquei muito preocupada, porque eu falei, doutor, vamos casar esse ano, não posso ficar com esse buraco na cabeça. E também evitava de fazer rabo de cavalo, porque ficava aquela coisa branca aparecendo assim. Durante a entrevista, a Charline também nos contou que a doença afetou e muito a sua autoestima, mas que hoje em dia ela tem feito de tudo para não passar por isso de novo. E aí ele fez o diagnóstico e me passou uma pomada que eu aplicava todo dia antes de dormir, com o cabelo úmido ou não, eu fazia a aplicação e eu decidi fazer a minha parte. Eu acredito muito na cura pela natureza, tenho exemplos dentro da minha família. E aí eu fiz um projeto, eu com Deus também. Eu falei, vou fazer a minha parte, o Senhor faz a sua. Porque estava ficando muito ralinho o cabelo, né? E aí eu fiquei 30 dias numa dieta natural, me alimentando, a base era sempre sucos naturais. Depois do 20º dia eu inseri salada e legumes, mas sempre de forma crua. Então eu fiquei 30 dias sem nada processado, sem nenhum tipo de tempero, nem sal, nem açúcar, nem óleo, nada, nada, nada. E quando eu voltei ele falou, perguntou o que eu tinha feito, porque o crescimento foi mais rápido do que ele esperava, né? Hoje já tá tudo certo, já o cabelo assim, ele começou a crescer ficando espetado pro lado, agora já abaixa, já tá compridinho. Mas assim, foi um susto, né? E o que eu entendi um pouco mais dessa doença é que ela vem de altas cargas de estresse, né? Cada um tem uma válvula de escape. A minha válvula de escape sempre foi a pele. Se eu fico irritada, se eu passo um nervoso muito grande, sempre vem assim espinhas, manchinhas, e o couro cabeludo é pele também, né? É um tecido, então atingiu. E ele falou, olha, meu médico falou, você toma cuidado, porque não é uma coisa assim que cura e nunca mais volta. Se você voltar a passar um grande estresse, uma decepção, alguma coisa que mexa muito com o seu emocional, pode voltar a acontecer de novo. Com o diagnóstico, o tratamento começou a ser feito, mas além disso, a Charline resolveu ir além. A doença me abalou a respeito da questão assim de parecer que eu não estava tendo controle das coisas que estavam acontecendo, da minha reação. Eu fiquei, poxa, que
que desagradável, né? Às vezes a gente perde o controle, não é nem perder o controle de ficar bravo demais, irritado demais, mas às vezes de guardar muita coisa, de sofrer um estresse interno e o corpo acabar cedendo, né? Acabar refletindo em algum dano, né? E graças a Deus eu obtive um resultado positivo, porque não é uma coisa garantida que você vai passar a pomada ou ingerir algum remédio e vai voltar a crescer. Então, eu sempre fico me controlando agora, assim, se algumas coisas estão ruins, assim, eu já fico, não, deixa eu pensar positivo, deixa eu ver o que eu posso fazer um exercício e fazer alguma coisa para não passar por essa situação de novo, porque mulher, né, mexe com a estética, a gente fica um pouquinho triste. Quando a gente trata assim de um caso aqui no plantão e depois a gente vê um caso aqui da matéria, a pessoa que realmente viveu e como ela descobriu o diagnóstico é bem diferente, né? Mas por isso é importante a informação, a gente conhecer para que quando a doença esteja no começo, a gente tenha condições de correr atrás do especialista. A informação é o melhor remédio que a gente possa ter, é o remédio inicial para todos os outros tratamentos, informação. A gente estava falando antes de conhecer a história aqui da matéria sobre o vitiligo e como é uma doença estigmatizada. A gente teve, né, Michael Jackson, que sofria de vitiligo e foi também estigmatizado. Muita gente falou, ele fez esse procedimento para clarear a pele. Olha só, a pessoa que já está sofrendo, já está passando por um problema autoimune, já está tendo que descobrir, ela ainda tem que lidar com o julgamento de todo mundo ao redor. Exato. É muito complicado, porque é uma doença que ela é estigmatizante, as pessoas têm medo de tocar. Primeiro, com essa história do Michael Jackson, é muito comum que as pessoas venham apavorados, pensando que elas vão ficar assim, mas isso é muito raro. A maior parte das pessoas não passa de 1%, no máximo 2% de área acometida. Tá? Tem como controlar? Tem. Como eu te falei, como existe um processo de inflamação que destrói o melanócito, quanto antes você começar, a gente consegue atuar nesse processo inflamatório e diminuir essa inflamação que destrói, então a gente diminui a área de lesão, né? Uma outra coisa importante é que esse tipo de doença, também para psoríase e tantas outras, tem o que a gente chama de fenômeno de Koebner. É um nome difícil, mas que quer dizer assim, que a pele machucada ou a pele lesada pode curar com uma lesão de vitiligo, por exemplo. Olha só. No processo de cura, então quando eu esfolo, queimo, machuco, arranho, no processo existem fatores inflamatórios que estão associados na regeneração da pele e nessa regeneração acaba se instalando uma lesão de vitiligo. Então você tem que tomar cuidado com os machucadinhos da pele enquanto a gente está com a pele com o vitiligo como doença ativa, porque ele tem ciclos, né? Ele tem ciclos de atividade e ciclos de cessar da atividade. E tem a ver com o nosso estado emocional também? Com certeza, ela volta a entrar em atividade quando a gente fica passando por situações de estresse. E não é só um nervoso, é o fato da gente não se importar com a forma de respeitar o próprio corpo. Às vezes a gente pensa que é só ficar nervoso, mas não é só isso. É o dormir tarde, dormir pouco, ou dormir mal, estilo de vida, não fazer atividade física. Tudo isso é esse fator de estresse. Tá, agora vamos ficar, se a doença tem como ser controlada e no início é sempre melhor, como que a gente pode ficar atento ao comecinho do surgimento da doença? Porque às vezes a gente vê pessoas com a doença já muito espalhada, que talvez não deram importância logo no começo, não de propósito, mas por desconhecimento. E sabe, o vitiligo ele tem com certeza isso é importante, e o vitiligo ele tem uma questão, Teru, que é a demora para a resposta do tratamento. Ok. Então, é importante que a gente frise para quem vai começar a fazer o tratamento. Você não é uma coisa assim que você vai passar o creme hoje e daqui uma semana você vai ver resultado. Normalmente, demora meses e meses para que você comece... A persistência é muito importante. Então, o que acontece? Você já tem uma vida toda corrida, já está chateado porque teve essa doença, já teve o fator de estresse que te levou a desencadear da doença. Você passa um mês, passa 2 meses, 3 meses e nada acontece, você acaba abandonando o tratamento. Fala, deixa isso pra lá mesmo, eu vou conviver com isso. Tá, então é importante persistir e conversar com o médico, viu, gente? Para entender qual é o processo. Porque às vezes o médico passa e você acha que vai resolver rapidinho e aí você fica com essa frustração. Conversa com o especialista, ele vai te dizer como é que o remédio vai atuar, como é que vai ser esse ajuste. E tem uma coisa muito legal que se tem feito, que é uma espécie de cirurgia
para corrigir o vitiligo, que é o transplante de melanócitos. Não é todo o centro que faz, mas você pode procurar ver se na sua cidade, onde você mora, se existe essa possibilidade, porque o que acontece? Aquela área que está esbranquiçada já não tem mais melanócitos. E não volta mais. Ela não volta mais, mas você consegue tirar pedacinhos de pele de outras áreas que ainda tenham melanócitos e enxertar. Legal. Você tira a parte assim, tira um pedacinho de pele de outro lugar e coloca o melanócito ali. E ali é bem possível, você começa a ver que e vai fazendo o tratamento. Claro que isso é lento, mas Tudo você começa a junto. ver o melanócito voltando a produzir e aos poucos aquela manchinha vai fechando, 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 fechando. É muito legal de ver. Olha, gente, com certeza o que a doutora está dizendo aqui, como especialista e estudou para isso, e já viu vários casos, mas o estilo de vida também pode ajudar muito. Então, confiança em Deus. Luz solar é liberado? Então, é importante. Vamos falar sobre isso. Um pouquinho é sim. Um pouco é até benéfico, porque nesse processo de inflamação, o sol ele tem um efeito anti-inflamatório em baixas doses, mas em altas doses E como a pele já está sem a proteção... Exato, lembra que o melanócito, ele produz a melanina, que ela é proteção da nossa pele. A cor da pele é proteção contra a radiação ultravioleta. Então, é uma pele que tem maior facilidade de ter o dano ultravioleta, câncer de pele e outras coisas mais. Mas em baixas doses, um pouquinho de luz solar, aí nesse caso mesmo, antes das 10 ou após as 4, atua como anti-inflamatório. E também, de repente, protegendo essas áreas, mas tomando no restante do corpo, vai fazer bem, vai ajudar a relaxar. É o que a gente sempre diga, você toma 5 minutinhos de sol desprotegido, depois de 5 minutos passa bastante protetor, aí um protetor 50, protetor 70, 100, nas áreas que são esbranquiçadas e termina de produzir a vitamina D com o restante aí da pele. Tá certo, doutora. A gente vai fazer outra pausa aqui na nossa conversa agora, porque é a hora do intervalo. Na volta a gente vai falar sobre um problema muito incômodo e muito comum, as verrugas. Não saia daí. Muito bem, agora é hora de culinária no programa Vida e Saúde. Você já ouviu muita coisa importante hoje aqui, já entendeu de como cuidar melhor da sua pele, como evitar problemas sérios, que podem se tornar até sérios de pele, mas agora é hora de culinária saudável, culinária gostosa, um momento prazeroso aqui no nosso programa. Felipe, você trouxe pra gente hoje um hambúrguer diferente de tudo que você já fez aqui. Perfeito. Já que é pra pele... De onde veio a inspiração? Do Vida e Saúde. Dessa semana mesmo? Dessa semana de pele, eu acho que eu peguei um pouquinho dos ingredientes que fazem bem, né, pra nossa pele. E eu acho que a gente precisa muito também substituir aquela proteína do nosso almoço. Eu acho que a dificuldade maior pra quem tá em casa hoje é substituir, às vezes, a carne que a gente come no almoço, ou ter uma opção diferente da soja, né, pra fazer um croquete. Então eu trouxe um croquete bom pra pele e fácil de fazer. E também tá muito na moda a gente preparar comida com como é que fala? Tô pensando só nos termos em inglês. Com antecedência. Com antecedência. Perfeito. Fazer, por exemplo, domingo é o dia que eu tenho mais tempo livre. Então eu preparo muita coisa, congelo já em porções. E aí, esse é um tipo de prato que dá para ser feito também com antecedência. Perfeitamente. Dá pra gente congelar uma parte, usando durante a semana, levar na marmita. Tem muita gente que trabalha a semana inteira, não tem tempo de fazer. Então, sim, é uma ótima dica para esse pessoal. E desse jeito a gente também acaba economizando. Porque comer fora é bom, porque é prático, porque não dá trabalho, não tem que lavar a louça depois, mas a gente sabe que gasta um pouquinho a mais. Agora, se a gente fizer em casa, é uma maneira da gente economizar um pouquinho e ter certeza de que são alimentos de qualidade que a gente está ingerindo. Eu sei o tipo de óleo que eu estou usando, eu sei a higienização que foi feita. Perfeito. Isso a gente tem que ter certeza, né, Felipe? Com certeza. Sabendo sempre a origem é sempre melhor, não tem como discutir, porque muitas vezes a gente chega a olhar na cozinha de fora, a cozinha tá bonita, mas nunca se sabe o que se passa lá dentro. Hambúrguer de castanha do Pará, então. Perfeito. Castanha do Pará tem tantos óleos gostosos e tudo mais, e é ótimo para Pele. Vamos lá, de ingredientes eu vou usar hoje 4 unidades de palmito, uma unidade ou 2 de tomate. E esse tomate nosso aqui tá bem bonito, bem grande, eu vou acabar usando um só, Teru. Vou usar 1,5 xícaras de castanhas do Pará trituradas, ou eu posso triturar na hora, hoje eu já trouxe triturado. Vou usar 1 xícara de hortelãs, vamos dar um sabor bem diferente para esse nosso hambúrguer de hoje. 2 dentes de alho e meia cebola, sal, marinho,
O nosso azeite extra virgem, sempre de acidez de 1 a 2. E é claro que para dar ponto, eu posso usar farinha de rosca ou farinha de milho, que aí você tira o glúten. Quem é celíaco pode usar com calma e sem preocupação. Farinha de milho também. É opcional, então. É opcional. Gente, receita, olha, tá dando água na boca, só ingrediente bom, só coisa que tenho certeza que vai dar certo. Você não falou azeite? Ah, falou azeite. Falei azeite. Um pouquinho de azeite também. Bom, mas a gente, antes de acompanhar o passo a passo da receita, e aí ele vai repetir de novo os ingredientes. Você que gostou da proposta e não pegou, não deu tempo de anotar, espera aí que daqui a pouquinho o Felipe repete tudo de novo e a gente acompanha o passo a passo da receita. Antes a gente vai fazer uma pausa para acompanhar o Vida e Saúde em Revista com os nossos parceiros lá da Casa Publicadora, com a revista Vida e Saúde. Olá, Teru. Olá, você que está acompanhando o programa Vida e Saúde. Eu estou aqui com a Agatha Lemos, eu sou Michelson Borges, somos editores da revista Vida e Saúde. Como temos dito, a revista é a irmã mais velha do programa Vida e Saúde, 80 anos quase já no Brasil, divulgando bom estilo de vida para você viver bem e mais. Agatha, maio, nós já comentamos aí sobre a matéria de capa, né, bonita, que você escreveu, inclusive, sobre o parto, o melhor tipo de parto, enfim. Mas a revista tem mais assuntos interessantes aí, você podia comentar alguma coisa a mais? Nossa, a revista tem muito assunto interessante, tá? Realmente imperdível. A gente traz aqui, Michelson, um tema super interessante que tem mexido aí com a comunidade científica, as pesquisas estão aumentando nessa área, que é a relação entre síndrome metabólica e alguns problemas de doenças mentais. Uma coisa que a gente nem imaginava que pudesse ter uma relação, mas agora tem se analisado aí que os hormônios, existe alguma influência identificada em ambos os casos. Então, é super interessante mesmo a gente... Nós encomendamos essa matéria a um cientista da saúde, inclusive, que pesquisou a fundo e viu que realmente é algo novo e que há uma relação direta realmente entre esses dois problemas. É bom se informar sobre isso, né? Exatamente. Agora, Michelson, friozinho, né? Todo mundo aí fica mais quietinho em casa, procura uma sopinha, alguma coisa. Será que a gente tem algumas receitas aí para falar para o pessoal? Tem, como sempre tem, né? Todos os meses. Aliás, aqui nós temos 3, né? Cada edição, mas você pode conferir no site, revistavidesaude.com.br. A gente tem várias receitas ali, tem o modo de fazer e vídeos também que ajudam você a preparar a sua receita deliciosa aí, né? Frio, né? Frio pede sopa, né, Agatha? Ou creme, pelo menos. Aqui tem um creme de brócolis que parece realmente muito apetitoso. Temos também aqui uma fritata vegetariana gluten-free, que é uma especialidade aí do nosso amigo Ricardo Fioravante, que é o chefe da revista, você já conhece, já esteve aqui no programa Vida e Saúde, e mais algumas coisinhas também para você se deliciar, mesmo com esse friozinho aí do inverno. Mas, Michel, eu fiquei sabendo que essa sessão Informa, que tem aí umas dicas rápidas para você fazer em casa, ela vai para o site também, né? Também, inclusive, foi bem lembrado, né? Inclusive com vídeos, né, feitos pelos próprios responsáveis para a sessão, que são a Débora França e o Fernando Modesto, que são professores de educação física, né? Acompanha lá, revistavidesaude.com.br, receitas, exercício físico e dicas para viver melhor com saúde e com longevidade. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Muito bem, estamos de volta. Obrigada, pessoal da casa, equipe da casa. Muito bom a gente ter essa conexão. A gente fala do mesmo assunto, os mesmos assuntos. A gente está preocupado com a mesma coisa, que é a sua saúde, a sua qualidade de vida. E a gente também vai trazer receita, assim como a revista Vida e Saúde tem a seção ali de receitas saudáveis. Um grande abraço para o nosso amigo Ricardo Fioravante, que é colaborador da revista Vida e Saúde nessa parte de culinária, né? Grande mestre. E agora sim, mão na massa, você pode repetir os ingredientes à medida que for fazendo de novo, Felipe? Posso sim, acho que eu já vou colocar tudo, Teru, dentro do meu processador. Aqui tá mais uma dica para quem está em casa e fazer receitas simples, básicas e fáceis. É usar um processador de alimentos. Essa castanha mesmo foi processada? Foi processada. Foi processada nele mesmo, tá, gente? Não tem uma diferença. Foi aqui mesmo. Tá. Agora, para fazer o nosso hambúrguer, o que eu vou colocar inteiro aqui? Vou colocar o palmito, ok? Então eu posso pegar uma faquinha e cortar as unidades do meu palmito assim, ó. Pronto. 4 unidades, Teru, de palmito. De preferência, pessoal, pega aquele palmito mais macio, tá? Que vem nos potes. E não esqueça de ferver o seu palmito, que sempre tem aquele risco de botulismo, ok? Já foi as 4 unidades de palmito. Vou colocar o nosso tomate.
receita com tomate e palmito dificilmente vai dar errado, né, Felipe? Ah, não tem como, né? Ainda tudo fresquinho assim. Eu espero, Teru, que você goste bastante. Eu tenho certeza que eu vou amar. Olha só, então todo tomate aí já foi. E você sabe que eu tô numa fase de tomate, eu tô louca por tomate? Às vezes vontade de comer só tomate puro, com um pouquinho de sal, azeite no pão. Olha, eu sei que o tomate te ajuda no enjoo. Muitas vezes você toma o suco de tomate, a pessoa faz suco de tomate com um pouquinho para ajudar no enjoo. Receitinha de vovó, gente. Receitinha de vovó, ela tomava bastante suco. Eu ficava de boca aberta, assim, porque ela fazia aquele suco de tomate, colocava um pouco de sal e tomava. E esses dias eu ouvi alguém falando que nunca tinha visto suco de tomate. Suco de tomate não é muito comum aqui no Brasil mesmo, né, Felipe? Não é. A gente tem um dos melhores sucos de tomate do Brasil. Dá super bom. Dá super bom. É um que é muito utilizado em todo tipo de negócios, aí a gente sabe. Ele é um suco mais requintado e tal, mas ele não é um suco muito comum. Agora, ele é um suco que se toma com tempero mesmo, com sal, limão, azeite. Limão, azeite. A gente tem alguns... tem um drink muito famoso que é sem álcool, é claro. Se chama Blood Mary Virgin, ou Virgin Blood Mary, que a gente pode fazer, que vai celery, que é o salsão, que vai a cenoura, vai um pouco de suco de tomate, limão siciliano. É legal e é bom que é saudável, não é? Fica muito legal. Vou colocar o hortelã. É bastante hortelã, hein? Bastante hortelã. Tem que dar sabor a essa hortelã, pessoal. Lembre-se que não tem cheiro verde. E quem não gosta de hortelã, pode pôr o quê? Olha, eu dou dicas assim. Manjericão, pode pôr um pouquinho de alecrim, mas não para bater o alecrim, que o alecrim batido não fica legal. Tá. Quem não tem hortelã em casa e tem a menta, usa um pouquinho menos, mas pode usar. Vai ficar com um gosto bem diferente e bem gostoso. A menta parece muito com a hortelã, né? Tem bastante gente que acaba confundindo. Para ser bem sincera, não sei muita diferença entre uma folhinha e a outra não, viu? A menta geralmente é mais lisa, viu, gente? Por isso que a gente diferencia. Então você tá tirando os cabinhos da hortelã. Da hortelã para não ficar muito batido e muito ruim lá dentro, muito grosso. Olha só, vou colocar o sal. Aí o salzinho. Vou colocar o azeite, 3 colheres de azeite. Muito bem. 1, 2, 3. E vou bater. E depois eu vou misturar as farinhas para dar o ponto. Como assim farinha? Castanha triturada e a nossa farinha de rosca. Bora bater? Tá bonito, hein? Já pode parar, já. Será que já tá bom, Felipe? Já tá no ponto, Teru. Você vê que olha não aqui, vamos mostrar. Nada muito inteiro, tá tudo bem Ficou uma batidinho. massinha mesmo. Então, com essa massinha agora, a gente vai tirar. Só. Eu vou tirar aqui. Ó. Deixa pra ficar mais fácil a visão aí, filho. Aí está. Muito obrigado, Teru. Justo. Aí vai, olha só, gente. Então eu vou colocar essa massinha aqui. Pronto. E vou colocar agora então as farinhas, Teru. Olha que legal. Vou colocando uma xícara e meia de castanha do Pará. Mas ficou um inteirinho aqui. Vamos tirar ele. Não sei se é uma castanha ou se é um alho. Melhor que seja uma castanha. Vou colocar um pouco da farinha de rosca. A farinha de rosca pode ser substituída por, de repente, pão fresco, um pão amanhecido, sabe? Mole, em vez de ser torradinho? Pode, Teru, não tem problema. Dá também. Porém, ainda vai continuar com o glúten. Quem quiser uma opção sem glúten, dá para usar a farinha tem que tirar. De arroz, dá para usar outras coisas que não tem o glúten, ok? Como farinha de milho, assim vai. Outras dicas. Mas sim, ficaria bem legal. Fica bem sequinho, né, Felipe? Ficaria bem sequinho, bem legal. Deixa eu tirar daqui um pouquinho enquanto prepara. Pronto, vamos pôr a mão na massa? Olha só, Teru. Já vou pegar então um hambúrguer aqui.
e a gente vai fazer ele aí na hora. Vamos lá? É só um pouquinho mesmo? Isso, perfeito. Olha que formato lindo. Dá pra fazer mini hambúrgueres. E dá pra comer com salada, dá pra comer com acompanhar uma pasta. Perfeito. Faz mais um, Felipe. Temos mais um. Vamos aproveitar, né? Tá. Vou fazer um pra você e um pra mim. Isso, vai. Vamos nessa, ó. Então a gente faz o formatinho, o pessoal consegue ver que dá o ponto bem facinho. Uhum. Então, a farinha de rosca ou farelo de pão, ele é, na verdade, opcional. Você vai colocando assim à medida que você precisa. tem necessidade para formar. Isso. Então não precisa a gente também exagerar, tá, gente? Pode colocar um pouquinho, não tem problema. Tá bonito. Dá pra gente colocar até mais um. Não pode ficar muito, Peru. É isso aí? É isso aí. Tá? Ai, mas Felipe, o meu ficou meio cru. Pessoal, não tem tanto problema, porque a castanha pode ser comida cru. E não tem nada aí que não possa ser comido. Na verdade, se quiser comer assim, não tem problema. Ninguém vai passar mal, né? Porque o pão já tá tostado. Papum. Acho que já deu, hein, Felipe? Bora colocar no prato? Pode liberar aqui? Pode, claro. Peru hoje, E hoje super, assim, sem pouquíssima gordura, hein, Felipe? quase nada. Quase Mais a nada. gordura da castanha, Da castanha somente. que é aquela solamente. gordura maravilhosa, a gente sabe disso. O chefe vai provar comigo. Oba! Ó, eu acho que o que vai mandar muito bem aqui vai ser o hortelã, que vai dar o toque totalmente inusitado para o seu hambúrguer. Se você quiser usar o manjericão, eu não curto muito hortelã, manda ver manjericão, vai dar certo também. Eu acho que o cheiro tá incrível. Saúde. E o sabor? Maravilhoso. Olha a textura. É daquelas coisas que você começa a comer, você não define muito bem, porque tá muito bem misturado. É tão difícil falar, né, Peru? Mas você fica assim, querendo comer mais um pedacinho pra saber o que mais que tem. Peraí, eu vou definir. Tô chegando lá. É. E aí você tá comendo um pouco carboidrato, faz uma saladona, rúcula, alface, tomate, cenoura. E come com isso aqui. Tem proteína, tem fibra, tem tudo aqui, né, Felipe? Delicioso. Hora de parar. Bit Saúde vai ficando por aqui. Obrigada pelo seu carinho, pela sua participação junto com a gente. Faz essa receita e Deus vai continuar te abençoando com mais saúde e mais vida aí na sua casa. Um abraço e até o próximo programa. Tchauzinho. Muito bem, Vida e Saúde está de volta. Conosco temos aqui a especialista a doutora Mariana. Suas informações estão sendo muito úteis, eu tenho certeza. E agora a gente vai falar sobre um problema muito incômodo, que são as verrugas. É muito fácil identificar, mas a gente precisa entender o que são as verrugas. É muito comum que as pessoas se assustem quando eu digo que são. As verrugas, pessoal, são infecções virais. Olha que interessante, são infecções pelo grupo do papilomavírus, a do HPV. Aí você já fica apavorada, porque quando porque fala tá relacionado HPV, com outras coisas ruins também. sim, a gente lembra de outras coisas e de fato são infecções virais, mas existem vários tipos de papilomavírus, né, humano. Então, dependendo do tipo de vírus, é que a gente tem as diversas manifestações. As manifestações do tipo verrugas, que a gente tem verrugas planas, verrugas vulgares, que é diferente das verrugas que são genitais, o condiloma acuminado e etc., que são diferentes dos tipos que causam o tal do câncer de colo de útero, que é o mais temido de todos, né? Que é muito preocupante. Mas contágio é sempre direto?
Mas é importante ressaltar que tem que... a gente está falando agora no caso do cutâneo, né? Tá, vamos falar da cutânea. Vamos focar na cutânea. Verrugas vulgares. É necessário que haja uma espécie de abertura na pele. A pele que está queratinizada dificilmente terá a penetração do herpes. Herpes não, do vírus. HPV, né? Tá. Do HPV. Então, mas como é que a gente tem abertura de pele? Muitas vezes só de coçar a pele, de friccionar, ficar muito tempo em áreas com umidade, a pele acaba fazendo algumas fissuras por onde o vírus pode entrar, é o contato direto. Agora, as verrugas, existem muitas crendices a respeito dela. Tem gente, os mais velhos falam até bobeiras, né? É de ficar coçando, é de fazer coisa errada, disso, daquilo, para tirar também... Apontou o dedo para quem Exatamente. Não devia. Agora, para acabar com as verrugas, também existem muitos mitos a respeito dela. Amarra um cabelo em volta, põe cebola, põe alho, põe isso, põe aquilo. Como é que a gente faz para lidar com as verrugas? E tem gente que tem muitas verrugas. Eu estou mencionando na mão porque é onde a gente costuma ver. É muito Mas tem frequente verruga que mesmo. pode ser no corpo inteiro. Então, o que acontece? Por que ela acaba espalhando? Você começa a coçar. É muito comum que a gente tenha a primeira verruga, vem com alicatinho de cutícula, começa a cortar e aí sangra. Esse sangue que é super rico em HPV acaba levando para outras regiões. Então aí a mão, chama periungueais, né? Aí a mão fica toda cheia, vai passando para cá e no fim a gente está lotado de verrugas. E aí o que acontece? Existem medicações que são de passar, de aplicar, né? Que são... Na farmácia tem agora uns adesivinhos só com um buraquinho da verruga. Sim, isso funciona. Agora, por favor, não use aquele... A receita da vizinha, da irmã, do cachorro, do papagaio. Nada de ficar pondo cebola, que pelo contrário, muitas vezes acabam causando manchas, outros males na pele. E outra coisa que não é aconselhável é a tal da crioterapia que se vende na farmácia. Tem um nome muito famoso aí de uma medicação que você coloca e cai a verruga. A gente já viu dezenas de casos que, na verdade, acontece uma queimadura e a verruga fica lá. Porque o que acontece? Essa crioterapia que a gente faz domiciliarmente não atinge a temperatura, porque isso são temperaturas negativas, né? Não atinge com suficiência a temperatura para que possa ter a profundidade para que caia a lesão. A crioterapia, que é a terapia com frio, ela é útil para tratar das verrugas, mas a crioterapia que a gente faz em consultório é bem diferente da crioterapia domiciliar. Então, assim, existem medicamentos que a gente compra na farmácia que você protege a pele toda ao redor, coloca o acidinho ali, tampa, dia após dia. Isso pode ser utilizado, tá? Tem uma certa eficácia, que não, muitas vezes não é como único tratamento, mas isso pode ser utilizado. Agora, a crioterapia não. A maior parte das vezes é resolvida assim, e os casos mais graves é preciso fazer remoção cirúrgica. Ou com curetagem, que é raspando, ou cortando, cauterizando. Mas isso é o especialista, gente. Não vai pegar o alicatinho lá da manicure e fazer em casa, porque pode correr o risco de espalhar. Não é aconselhável. Inclusive, exatamente, esse sangue que escorre quando a gente corta, acaba levando a espalhar. A maior parte das pessoas também pode ter a cura espontânea das verrugas, né? Mas se você está muito incomodado, não quer esperar e não quer que espalhe... É mesmo? Então pode ser que a verruga possa desaparecer sozinha? Pode, porque também tem a questão da imunidade envolvida. Todas as infecções acontecem em épocas de baixa imunidade. Se você teve, por acaso, uma verruga que aconteceu numa oportunidade de baixa imunidade, você resolver o problema da imunidade, ela deve melhorar. Mas eu não aconselho você ficar, vamos esperar para ver se vai resolver. Por favor, né? Por favor, né? Então, tá bom. Olha, a gente tratou de bastante coisa hoje. Você que gostou da conversa aqui com a doutora Mariana Dimitrov, amanhã ela está conosco novamente. Vamos falar sobre outros problemas de pele. A gente está falando de saúde, de beleza, de cuidado da pele, que reflete também na autoestima, que reflete também na nossa qualidade de vida. Com certeza. Obrigada, viu, doutora? Imagina, até amanhã. A gente vai agora para uma rápida dica vida e saúde, depois tem entrevista. Exercícios para deixar o abdômen em forma. O melão é uma fruta com muita água. Além de ser fresquinho e hidratante, ele é excelente diurético para eliminar toxinas do corpo. Não tenha medo de comê-lo todos os dias.
Muito bem, agora é hora de movimento aqui no Vida e Saúde. A gente está aqui com a Evelyn, que é educadora física. Prazer recebê-la aqui novamente, viu, Evelyn? Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. E você já deixou bastante gente dolorida a partir de ontem, né? Ontem ela ensinou pra gente atividades para fortalecer os braços. Antes ela já nos sugeriu algumas atividades para fortalecer as pernas, para aumentar medidas ou até para perder medidas. E hoje o assunto é a tão temida barriguinha, o abdômen. Aí, certamente, homens e mulheres têm mais facilidade de acumular gordura. Além da alimentação, o que pode estar influenciando esse acúmulo de gordura nessa região, Evelyn? O sedentarismo, primeiro, eu acho que ele ganha, sim. Também o aumento do estresse, então, o estilo de vida que você leva, sua carga excessiva de trabalho, né? Postura. E o sono, postura, com certeza. E o sono também. Uma noite mal dormida, você não rende. Tudo isso facilita o ganho, o aumento de gordura, acúmulo de gordura. O acúmulo de gordura. Agora é o seguinte, é preciso, será que a gente tem que perder peso primeiro para depois definir ou dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? A definição a gente só vai conseguir ver depois que a gente eliminar, porque o tecido adiposo ele vem. Primeira camada seria ele, para depois a gente ver o músculo, né? E a gente consegue queimar gordura ou perder gordura em só determinada região? Porque daí a gente fala assim, eu tô feliz com o meu corpo, minha perna e tal, queria perder gordura só aqui. Sim, é possível. Porém, você tem que fazer algo para ajudar nisso. Então, tem que ser uma alimentação direcionada para essa queima de gordura, da gordura visceral, vamos dizer assim, e também atividade específica para essa região. Bom, vamos lá então. Exercícios aeróbicos, que são aqueles que movimentam mais, eles contribuem melhor para a perda de gordura abdominal? Sim, porque abdominal, o exercício de abdômen ele não perde barriga, ele não faz a queima calórica. Você tem o gasto energético, porém ele é para fortalecer, assim como qualquer outro grupo muscular. E o anaeróbico? O anaeróbico que seria o abdominal, por exemplo? Que seria o abdominal, um exercício mais localizado. Ele também tem algumas situações ou algumas formas, variações desse exercício que você pode intensificar para que você atinja essa queima da gordura. Agora a gente está falando muito aqui de grupos musculares, a gente já falou sobre o braço, sobre as pernas. Na verdade, não é só uma questão estética, eu quero medidas a mais, medidas a menos. Na verdade, a gente tem funções, por exemplo, o abdômen sustenta a nossa coluna. E se a gente tiver um abdômen totalmente descuidado, a nossa coluna tem mais riscos de ser também uma coluna mais prejudicada. Sim, futuramente você vai encontrar alguns problemas, lesões devido a essa fragilidade, porque o nosso corpo ele foi feito para ser utilizado, para exigir força, movimentado. Então, se a gente, com o passar dos anos, a gente não faz esse esforço, a gente vai perdendo essas funções dos nossos próprios músculos. Na verdade, é aquele lance, né? Não é puramente estética. A atividade física, ela tem função de fortalecer, de manter a engrenagem toda funcionando e funcionando bem. Agora, ao som desses trovões que a gente está ouvindo por aqui, eu queria que você mostrasse pra gente alguns exercícios que a gente pode fazer para perda de gordura e também fortalecimento do abdômen. Tá. A gente já viu em outras séries, deixa eu trocar pra cá, né? Que sempre eu acrescento aquela dose de isometria. Isso seria mais para um exercício com o objetivo de fortalecer. Quando a gente trabalha a queima, normalmente os exercícios que eu prefiro passar para o aluno que tem esse objetivo é sempre exercícios com movimentação de braço e perna. Porque, além do exercício anaeróbico, você vai estar elevando a sua frequência cardíaca. Já está matando 2 coelhos de uma vez. Isso, uma queima maior. Então, você intensifica com esse aumento da frequência cardíaca. Então, vamos lá. Primeiro seria o balancinho. Passar aqui. Tirar o microfone, só que está interferindo nessa atividade. Isso. Pode deixar ele aqui do lado, Isso. Então, eu vou fazer um movimento com o braço. E vou elevar e voltar. Percebe que ela não encosta os pés no chão, olha. E nem a cabeça, Evelyn? Nem a cabeça. Eu fico com a contração,
fica difícil até de falar, só estabilizando o core. Eu vou até sair daqui todo o abdômen. para dar um contraste melhor. Olha, pernas eretas, e essa atividade ela exige um pouquinho mais de determinação, porque ela não é fácil assim não. Não Agora, vou fazer isso quantas vezes? Qual é a repetição? Você pode começar com a repetição menor de 15 repetições a 20 e depois ir aumentando conforme for ficando mais fácil. E faz isso 2 ou 3 vezes? Até 5 vezes você pode estar realizando. Então, 5 vezes de 15, 5 vezes de 20 e intensificando conforme o seu desempenho no exercício. Vamos lá, então. Balancinho, mais uma vez para você ver, olha, ela não encosta o cabelo no chão, a cabeça no chão e nem os pés no chão. Faz isso de 15 a 20 vezes, 5 vezes repetição. Tá, qual seria o próximo exercício? A gente vai elevar a perna e aí eu vou tentar encostar as minhas mãos até a perna, até o pé, no limite de cada um. Se você tá mais, olha, ela já consegue encostar lá no pé. Nem todo mundo vai conseguir. E nesse exercício não existe perigo de lesão para a coluna, Evelyn? Não, porque eu estou estabilizando. O que eu não posso fazer é, de repente, aumentar a minha força de arranque. Fazer um movimento mais brusco. Para o atrito ser mais agressivo aí. Isso. Também, se eu sentir que a minha perna incomodou, ou de repente eu tenho um problema de nervo ciático, não consigo sustentar, eu posso estar usando apoio do sofá. Então, eu deixo as pernas elevadas numa cadeira. Encostado. Ótimo. Isso, para estar me dando um conforto maior de sustentação. Mas o exercício vai ser o mesmo. Tá. Eu só vou ter um apoio para as pernas. Certo. E a mesma repetição? Mesma repetição. De 15 a 20, repetindo até 5 vezes. Então, balanço, agora ela cruzou as pernas, isso, foi e voltou, foi e voltou. Muito bem. Tem mais algum que dá para fazer de fortalecimento de abdômen? A gente vai fazer um movimento do 100, que é as pernas paralelas ao chão. E aí o movimento é só o braço e eu posso contar até 100. Ele eu não volto, eu fico com o braço apoiado sempre próximo ao chão. E esses exercícios, você trabalhou diferentes grupos do abdômen? Tem um mais aqui em cima, um mais aqui embaixo? Sim. Ou acaba trabalhando tudo? Não, esse último que eu passei é só para supra e os outros 2 já seriam para todos os grupos musculares. Ótimo. Para pegar os 3 conjuntos dos abdominais. Evelyn, em quanto tempo, acho que essa é a pergunta mais esperada, né? Em quanto tempo dá para definir um abdômen? Isso vai variar muito, de acordo com as outras combinações. Então, de repente, eu só faço o exercício de abdômen. Senta aqui comigo. Eu vou demorar um pouquinho mais. Certo. Se eu tenho um acompanhamento nutricional, eu já vou conseguir ver um resultado mais evidente em pouco tempo. E você mencionou aqui também a questão do estilo de vida, né? Uma pessoa que não dorme direito, uma pessoa que tem outros problemas que tem que lidar, ela vai ter um pouquinho mais de demora para ver os resultados finais, desejados. Isso. Mas a gente sempre tem que pensar que isso eu estou fazendo e o resultado vai ser uma consequência. Então, não posso querer já ver do dia para a noite. Então, conforme eu vou criando isso um hábito saudável, eu vou vendo os resultados e a transformação do corpo, porque o nosso corpo ele se adapta a tudo. Evelyn, esse tipo de atividade também precisa de descanso, como os outros que você trouxe aqui pra gente? Sim, toda série que você exige do seu grupo muscular ou da sua musculatura, você tem que dar o descanso. Porque... Então, não vai fazer abdômen hoje ou nenhum exercício abdominal hoje e amanhã repetir, dá um tempo. Um dia é suficiente? Um dia é suficiente de descanso. Aí você pode retomar no terceiro dia, no caso, né? Certo. Olha, muito bons os exercícios que a Evelyn ensinou aqui pra gente. Dá para colocar em prática tranquilamente, você não precisa de muitos equipamentos. Presta só atenção muito na sua postura para você não lesionar e não ter problemas futuros. E se a coisa estiver muito complicada, procure um especialista. As academias estão aí, tem profissionais bons que têm condições de orientar, né, Evelyn? Com certeza. Hoje via internet, o WhatsApp, dá para fazer de tudo. Evelyn, obrigada. Amanhã ela volta com mais atividade aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre o aumento da força muscular. Muito interessante o nosso bate-papo de amanhã. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta temos culinária aqui no Vida e Saúde. Não sai daí não.